Diante de governos assim, a maioria da esquerda em todo o mundo quase sempre foi derrotada. Na verdade, os únicos que passaram pela prova de um governo dessa natureza, de uma forma positiva, levando, no meio de uma situação revolucionária, levando a um processo de tomada de poder, foram os bolcheviques, com Lenin à cabeça. Há um desafio tremendo hoje, do ponto de vista do PSTU, mas das demais organizações revolucionárias no mundo, que é encarar esse tipo de governo com a mesma metodologia, com a mesma política, estratégia e tática com que os bolcheviques encararam o seu governo na Rússia de 17. Sejam eles governos não preventivos, como é o caso de Evo Morales, que assume o poder encabeçando um processo revolucionário, buscando contê-lo e trazê-lo para trás. Seja como Lula no Brasil, que ascende previamente a uma situação revolucionária e visa evitá-la, a que se dê, para preservar a burguesia e o seu poder burguês. Diante desse processo, ter uma firmeza de se colocar como oposição a esses governos não é uma coisa secundária. Ao mesmo tempo, ter consciência de que eles são governos burgueses anômalos ou diferentes, ou que são governos em que o movimento de massas tem enormes expectativas e que a tarefa primeira é ganhar um movimento de massas contra esses próprios governos, também não é secundário, porque é preciso evitar o oportunismo e o sectarismo. As duas posturas podem levar a derrotas sérias. Na Alemanha, a precipitação de um processo revolucionário, de ações revolucionárias, sem antes ganhar o conjunto do movimento de massas, levaram a um processo de derrota. Em outros lugares, a traição aberta, o fato de não se enxergar esses governos como inimigo, levado por várias organizações centristas, significou a derrota de processos revolucionários importantes, alguns inclusive a derrotas históricas, como foi o caso da Espanha, ou como foi o caso do Chile na América Latina, do Chile de Pinochet. Hoje, na América Latina, nós estamos com governos preventivos e outros não preventivos. Alguns que assumiram num processo de revolução e outros, como Lula, que assumiram previamente a isso. Diante dessa situação e desses governos, a política do PSTU busca tirar lições e aplicar aquilo que nós aprendemos com a Revolução Russa. Não é o que fazem ou que faz a maioria da esquerda latino-americana, infelizmente. No início de outubro, a crise aumenta. O abastecimento das cidades entra em colapso, a fome se espalha. Os especuladores ganham milhões às custas da fome do povo. Os camponeses seguem com a ocupação das terras. O exército sofre novas derrotas. Os navios alemães estão no Golfo da Finlândia, muito próximo a Petrogrado. A cidade estava exposta a um ataque alemão. O reacionário Rodzianko, ex-presidente da Duma, declara que seria muito bom que o exército alemão viesse colocar ordem em Petrogrado. No dia 6 de outubro, em uma reunião dos soldados do Soviete, Trotsky apresenta uma resolução. Os sovietes defenderiam a cidade contra o ataque alemão e garantiriam a realização do Congresso. No dia 16 de outubro, os sovietes de Petrogrado criam um comitê militar revolucionário sob a presidência de Trotsky. O comitê se dividiu em várias seções: defesa, abastecimento, informação, milícia dos trabalhadores. Começam os preparativos para a insurreição. As palavras de ordem: paz, pão e terra. O estopim é a defesa da cidade abandonada pela burguesia e a garantia da realização do Congresso dos Sovietes. No dia 22, Kerensky ordena o envio de 2/3 das tropas de Petrogrado para a frente de guerra. O soviete de Petrogrado anula a decisão. São enviados membros bolcheviques dos sovietes para cada um dos regimentos com o objetivo de ganhar as tropas para a insurreição.
O debate é intenso. Em todo o país se discute em assembleias de camponeses, operários e soldados. A organização e os preparativos se estendem a cada uma das unidades militares de Petrogrado, fábricas e bairros proletários. No dia 24, Kerensky, num ato de desespero, decreta a prisão dos dirigentes bolcheviques e proíbe sua imprensa. Trotsky, ao saber da notícia, envia uma companhia de carabineiros e reabre o jornal. Era o sinal da batalha. Kerensky convoca a Petrogrado tropas da Academia Militar. Os quartéis abrem suas portas e distribuem armas aos destacamentos operários e aos guardas vermelhos. Do Smolny, sede do soviete, saem os destacamentos que vão ocupar os pontos estratégicos da cidade. Às 17 horas, o regimento Kherson ocupa a central dos Correios e Telégrafos. Tropas da guarnição de Petrogrado e marinheiros da frota do Báltico tomam posição ao longo das pontes que ligam a capital aos subúrbios. Um por um, os centros nervosos da cidade são controlados pelos operários e soldados. Usinas elétricas, armazéns, arsenais de armas, o Banco do Estado. O Comitê Militar Revolucionário, às 10 horas da manhã, comunica ao mundo que o governo provisório já não existe mais. Mas faltava a batalha final, a sede do governo. Na noite anterior, Kerensky foge num carro da embaixada americana. Os ministros resistem, os bolcheviques tentam evitar o derramamento de sangue e dão um ultimato exigindo a desocupação do palácio. Na mesma tarde, Lenin aparece na sede do soviete. Pronuncia um discurso para o comitê militar. As massas oprimidas formavam agora o governo. Quebraram e destruíram o estado da burguesia para criar um novo estado sob a forma dos sovietes. Começa uma nova era de edificação do socialismo. Às 10 horas, o Menshevik Dan abre o segundo congresso dos sovietes. Mas o Palácio de Inverno ainda não se rendeu. O cruzador Aurora, ancorado no estuário de Neva, dispara com o objetivo de intimidar os aquartelados. Às 21h45, os canhões da fortaleza Pedro e Paulo abrem fogo e os guardas vermelhos iniciam o combate. Às 2 horas do dia 26 de outubro, as tropas leais ao governo se rendem. Tem início o Congresso dos Sovietes. Lenin sob a tribuna. Agora passemos à edificação do socialismo. O Congresso divulga imediatamente um manifesto à população. Um novo Estado nascia, o governo provisório fora deposto, o Congresso dos Sovietes tomava o poder para si, o novo governo apresentará uma proposta de paz imediatamente, entregará a terra aos camponeses, controlará a produção e convocará a Assembleia Nacional Constituinte. As primeiras medidas referem-se a acabar com a guerra, distribuir as terras e instalar o novo governo. O Congresso aboliu a pena de morte, determinou a soltura dos soldados e camponeses por motivos políticos, concedeu a liberdade de agitação, os altos funcionários do governo provisório foram destituídos de seus cargos e foi decretada a ordem de prisão contra Kerensky e Kornilov. O Congresso aprova uma declaração do governo pela paz democrática, sem anexações de territórios nem indenizações, e apresenta às demais nações envolvidas no conflito, assim como aos seus povos. É o fim da diplomacia secreta. Conclama os operários franceses, ingleses e alemães a lutarem pela paz e a pressionarem os seus próprios governos e também a lutarem contra toda a exploração. Lenin propõe, em nome dos bolcheviques, a desapropriação sem direito a qualquer indenização das terras dos nobres, do czar e das igrejas, incluídos os utensílios e o gado arrendado, que passam a ficar à disposição dos sovietes e comitês agrários, legalizando o levante camponês. A vitória da Revolução faz surgir um novo tipo de Estado e de democracia. A democracia soviética ou proletária criou uma democracia das massas, dos trabalhadores, dos operários e pequenos camponeses. Jamais existiu no mundo um poder estatal que fosse exercido pela maioria da população, que fosse efetivamente dessa maioria, como foi o poder soviético. Os sovietes formam a base do novo Estado.
Desde os locais de trabalho, passando pelos municípios e cidades, os trabalhadores urbanos e camponeses elegem seus representantes. Os mandatos dos delegados podem ser revogados a qualquer momento e as normas para as eleições são decididas em cada local. Os congressos nacionais seriam realizados de 3 em 3 meses. Este novo Estado tem um objetivo: dar as condições para que cada homem, cada mulher e a todos os humilhados pelo capitalismo construam uma nova sociedade em que a satisfação das necessidades humanas seja o grande objetivo e não o lucro de poucos. Mas para cumprir este objetivo, havia uma diferença fundamental deste Estado para o Estado capitalista. Esta diferença, Lenin descreve da seguinte forma no Congresso dos Sovietes: a burguesia considera um Estado forte somente quando este pode, utilizando todo o poder do aparato governamental, obrigar as massas a ir aonde desejam os governantes burgueses. Nosso conceito de Estado forte é outro. A consciência das massas é a que, em nossa opinião, torna um Estado forte. Quando as massas sabem de tudo, podem julgar tudo e fazem tudo de forma consciente. A participação consciente dos trabalhadores na construção da nova sociedade. Este era o grande desafio do Estado operário. E a participação consciente tinha um nome: democracia operária. Os sovietes eram a coluna vertebral do novo Estado, diferente da atual democracia burguesa, corrupta e baseada no poder econômico, onde não há controle sobre quem é eleito e onde as instituições do Estado têm a função de oprimir os pobres. Esta democracia dos ricos foi substituída pela verdadeira democracia, a democracia operária. Mas seria possível construir o socialismo em um só país? Como garantir um nível de vida digno para a população? Além dos poucos recursos da Rússia, se agrega o fato de que a indústria e a agricultura estavam destruídas pela guerra. Como os bolcheviques definiram então a tarefa de construção do socialismo após a tomada do poder? Falando no Congresso dos Sovietes, Lenin não deixou dúvidas sobre a tarefa primordial. Somente venceremos quando o proletariado triunfe em todos os países, ou pelo menos nos países mais adiantados. Somente então poderemos dizer com certeza que a causa do proletariado triunfou, que alcançamos nosso primeiro objetivo, a derrubada do capitalismo. Alcançamos esse objetivo em relação a um país e agora está colocada uma segunda tarefa. Se o poder dos sovietes é uma realidade, se a burguesia for derrubada em um país, a segunda tarefa é a luta à escala internacional. A luta em outro plano, a luta do Estado proletário no meio dos estados capitalistas. Para os bolcheviques, era impossível construir o socialismo em um país isolado. O objetivo era a derrota do capitalismo em escala internacional. Essa luta necessitava de uma ferramenta, de uma internacional revolucionária. Em 1919, no Congresso de Fundação da Terceira Internacional, iniciou a luta para a construção de partidos revolucionários na maioria dos países da Europa. As primeiras medidas do governo dos sovietes, além da nacionalização das terras e do controle operário nas fábricas, foi um chamado para o fim imediato da guerra. Este chamado se dirigiu não somente aos governos dos países em guerra, mas ele também foi direcionado às massas trabalhadoras destes países. Todos os tratados secretos da Rússia com as potências imperialistas foram divulgados, mostrando ao mundo que a guerra servia aos interesses imperialistas das grandes potências de anexar territórios. Na medida em que os governos imperialistas da Inglaterra e França se negam a iniciar negociações de paz, os governos dos sovietes realizam um tratado de paz em separado com a Alemanha. A estratégia de Lenin era ganhar tempo. Ele esperava que o processo revolucionário na Europa se desenvolvesse e necessitava consolidar o Estado operário. Era necessário reorganizar a produção, resolver o problema do abastecimento das cidades e consolidar o controle operário sobre as fábricas e garantir condições mínimas de vida à população. Mas o imperialismo não deu trégua. Mal terminada a Guerra Mundial, em maio de 1918,
tropas da França, Inglaterra, Estados Unidos e Japão desembarcam em território russo. Mais de 100 mil soldados estrangeiros se juntam a uma parte do antigo exército czarista. É o início da Guerra Civil. Trotsky assume o cargo de comissário de guerra e passa a organizar o Exército Vermelho. No início da guerra, as vitórias do Exército Branco são esmagadoras. Cidades após cidades caem nas mãos dos antigos generais russos que lideram as tropas invasoras. Após um ano de guerra, em princípios de 1919, a situação era dramática para a República dos Sovietes. Ao oeste, a Rússia estava separada do mundo exterior pelo Báltico. Os alemães, a frota inglesa e a Polônia faziam um cordão de isolamento. Ao norte, as tropas inglesas, francesas, americanas e sérvias controlavam a região. No sul, tropas francesas e inglesas dirigidas pelo general czarista Denikin. A leste, as tropas japonesas junto com os cossacos. E a oeste, o general czarista Kolchak. Agora, da ação militar dependia a sobrevivência da revolução. O antigo exército russo já não existia. Derrotado na guerra contra a Alemanha, os soldados, em sua maioria camponeses, voltaram para os campos. Faltavam equipamentos, armas, munições. Para organizar um novo exército em plena guerra, Trotsky contou com um grande aliado, a força da revolução e a classe operária russa. Em 2 anos e meio, este exército contava com 5 milhões de homens e mulheres. Era um exército de classe. Sua coluna vertebral era formada pelo proletariado. Em questões de meses, operários se convertiam em chefes militares, sindicatos, comissões de fábricas, todas as organizações alistaram seus melhores combatentes para a defesa da revolução. Junto com a combativa classe operária russa, Trotsky empregou vários oficiais do antigo exército que dominavam a ciência militar. Em outubro de 1919, se trava a Batalha de Petrogrado. As tropas do Exército Branco estão a 15 quilômetros da cidade. A executiva dos sovietes propõe a evacuação da cidade. Trotsky diz que é possível vencer, se desloca para Petrogrado e comanda a batalha. A vitória do Exército Vermelho em Petrogrado inverte o quadro da Guerra Civil, abrindo caminho para a derrota da contra-revolução. Mas se a classe operária russa e sua direção bolchevique conseguiram vencer a Guerra Civil e manter-se no poder à espera da Revolução Europeia, a política traidora da social-democracia da Segunda Internacional manteve intacto o capitalismo europeu. A combatividade da classe operária não teve uma direção à altura da luta pelo poder. As derrotas da Revolução na Áustria, Bulgária, Hungria e principalmente a derrota da Revolução na Alemanha, a grande esperança da classe operária soviética, deixa a República Soviética isolada. Agora, o isolamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aliado à destruição provocada pela Guerra Civil, exige uma nova estratégia. Durante a Guerra Civil, a República dos Sovietes foi uma fortaleza sitiada. Os camponeses eram obrigados a entregar os alimentos para alimentar o exército. A indústria foi deslocada para o esforço de guerra. O comércio desapareceu e foi substituído pela troca direta. Até mesmo o salário foi suprimido e substituído por uma cesta de alimentos. No início da guerra, a burguesia industrial foi expropriada, mas a produção estava completamente desorganizada. Assim, depois da Guerra Civil, a fome se espalhava pelo país. Era necessário reconstruir. Com a distribuição de terras, a União Soviética estava composta de milhões de pequenos proprietários agrícolas com técnicas rudimentares de trabalho e baixa produtividade. Era necessário aumentar a produção de alimentos. O Congresso dos Sovietes vota a nova política econômica, conhecida como NEP, restabelecendo o mercado para os produtos agrícolas e o intercâmbio entre as indústrias. Uma vez mais, era necessário tempo, à espera de uma nova onda revolucionária que retirasse a União Soviética do isolamento. Mas os efeitos da Guerra Civil sobre os soviets e o Partido Bolchevique foram mais devastadores. Os melhores combatentes da heróica classe operária de Petrogrado e Moscou pereceram na guerra. O cansaço se abateu sobre os trabalhadores, que enfrentaram 6 anos ininterruptos de guerras e privações. Os mais abnegados morreram nas frentes de batalha.
Em 1921, somente 20% dos militantes haviam ingressado no partido antes de outubro de 1917. Os sovietes sofrem um esvaziamento. Quanto mais as funções do poder se tornarem funções de todo o povo, menos este poder será necessário. Essa estratégia definida por Lenin não consegue ser aplicada. Cada vez mais o poder passa a ser exercido por especialistas e surge uma nova camada de dirigentes, a burocracia. Esta encontra seu líder no interior do partido, Joseph Stalin. Lenin morre prematuramente em 1924. Nos últimos meses de sua vida, o líder bolchevique dedicou a luta contra o processo incipiente de burocratização. Alertou ao partido a concentração de poder nas mãos de Stalin, propôs ao Congresso sua saída da Secretaria-Geral do partido, mas sua carta não foi conhecida pelo Congresso. Após a sua morte, a burocracia chefiada por Stalin revisou o programa da Revolução. A luta pela Revolução Internacional foi trocada pela teoria do socialismo em um só país. A partir de então, a burocracia passou a atuar diretamente contra o desenvolvimento da Revolução Internacional, contra toda a ação das massas que colocassem em questão os seus privilégios. E para isso, utilizou o terror, suprimindo a democracia operária. A liquidação do Partido Bolchevique e da Terceira Internacional foi a grande tarefa da burocracia como resultado da vitória da Contra-Revolução. Os membros que não se converteram foram assassinados. Trotsky foi exilado e perseguido por vários países por Stalin, até que em 1940 foi assassinado por um agente infiltrado da polícia stalinista. La Revolución Rusa dejó enormes lecciones. Es decir, no es por casualidad que 90 años después que ella se realizó, hoy en día seguimos sacando nuevas y nuevas conclusiones. Ahora, ¿cuál es, en mi opinión, la principal conclusión, la principal lección que nosotros tenemos que sacar de la Revolución Rusa? Hasta el año 1917, que se hace la Revolución Rusa, los socialistas defendían en los libros, en los discursos, de que la burguesía no era necesaria, que se podía expropiar la burguesía, que la burguesía era una clase parasitaria, que la clase obrera podía dirigir el país, un país y el mundo. Pero eso era teórico, no había ninguna prueba práctica que la burguesía no era necesaria. La Revolución Rusa, al triunfar, mostró que la burguesía era una clase parasitaria, que no era necesaria para la humanidad. Pero no solo porque la burguesía fue expropiada y porque se mantuvo el poder de los obreros, sino porque al mantener el poder de los obreros, al hacer una economía planificada sin la burguesía, en la Rusia, posterior a 1917, se consiguieron conquistas a nivel de la población que la mayoría de los países capitalistas más avanzados no habían conseguido. No solo los atrasados, sino los más avanzados. Por ejemplo, el desarrollo de la Revolución Rusa demostró que se convirtió en el único país del mundo en donde se eliminó el desempleo. Fue el único país del mundo que consiguió algo que ni siquiera los países imperialistas habían conseguido, y ni consiguieron hasta ahora, que eliminar el problema de la moradía, de la vivienda. A partir de la Revolución Rusa, a partir de la expropiación de la burguesía en ese país, se abrió una nueva etapa en el mundo, signada por la expropiación de la burguesía en un tercio de la humanidad. En los próximos 50 años, posterior a la Revolución Rusa, nosotros vimos cómo se expropia la burguesía en China, en Hungría, en Checoslovaquia, en Vietnam, en Cuba, y en todos esos países se consiguen cosas impresionantes desde el punto de vista del aumento del nivel de vida de la población. Por ejemplo, en Cuba
el país más atrasado, uno de los más atrasados de toda América Latina, se consiguen cosas a nivel de la educación, de la salud, de la vivienda, del trabajo, que ningún país latinoamericano consiguió. Y algunas cosas que ni siquiera Estados Unidos consiguió. Pero ¿cuál es la realidad que enfrentamos hoy? Después del triunfo de la Revolución Rusa en 1917, hoy, a 90 años de esa revolución, lo que nosotros estamos viendo es que se ha restaurado el capitalismo en todos esos países en donde anteriormente fue expropiado. Eso es una realidad que debemos explicar y también sacar conclusiones. Porque esa realidad, la restauración del capitalismo en todos los países, en todos los ex-estados obreros, ha provocado enorme confusión. No solo en los sectores atrasados de las masas, sino en los sectores de vanguardia, en los partidos revolucionarios, en dirigentes revolucionarios, tratando de encontrar una explicación. Hubo en general, y hay en general, dos grandes explicaciones para eso. Una explicación es que es la que ha fomentado el imperialismo y su